Boa noite a todos, em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tenho o prazer de vos cumprimentar, esse ministro irmão Roberto Pereira dos Santos. Deus abençoe a todos. Para mim é motivo de muita alegria e satisfação poder mais uma vez ocupar o seu tempo para assim vos falar um pouco sobre o amor de Deus. O amor expressado na cruz por nós, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, seu único filho para mim e para que você também pudesse receber a salvação e ser salvo. E o intuito, o desejo do meu coração é que Deus abençoe você nesta hora, né? Pelo tempo disposto para conosco, para nos ouvir, e creio que o Senhor Jesus Cristo tem algo para o teu coração. No nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu sou aqui de Álvares Machado, nosso endereço de culto está situado aqui no Jardim São Francisco, em Álvares Machado, na Rua dos Alagoanos, número 15. E as nossas reuniões são sempre aos domingos, domingo, terça e quinta, né? Mas agora, com esse problema da pandemia, nós estamos impossibilitados de ter culto. Mas logo, assim que liberar, nós vamos notificar certinho e nós continuaremos com o nosso culto louvando ao Senhor. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vossos corações e que você possa ricamente nesta noite, mais uma vez, a porção de Deus possa ver em vossos corações, em ajuda, em ânimo, em coragem, em força para prosseguir. E você que ainda não conhece ao Senhor Jesus, aproveite essa ocasião. Não deixe passar, porque amanhã não nos pertence. E hoje eu quero falar um pouquinho numa escritura onde o próprio Jesus se encontra ali de frente a um jovem rico, ou seja, um mancebo de qualidade. E é muito interessante essa escritura. Eu creio que ela falará aos vossos corações, tá bom, meus irmãos? Mas antes de nós lermos propriamente a escritura, nós vamos abrir nossa escritura no livro de São Marcos, Evangelho segundo São Marcos, tá bom? Capítulo 10, o verso de número 17 em diante. São Marcos, capítulo 10 e o verso 17 em diante, tá bom? Mas enquanto vocês vão procurando aí, eu vou rodar aqui mais um louvor para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos. Altar.
Mas em Deus falhou, assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Amém, né? Isso é uma realidade, né? O homem sem Deus é um luzeiro sem luz, é um fraco, é um caído, é um débil. Mas um homem que encontra Deus realmente tem uma natureza mudada, né? Uma natureza divina. Ele é um homem realmente restaurado, uma mulher restaurada, né? Mas graças a Deus, eu espero que quando você tiver a chance de encontrar Deus, que você não venha fazer como esse jovem, que nós vamos ler a escritura aqui, tá bom? Era um jovem religioso, num lar cristão, mas ele rejeitou a salvação e muitos hoje estão virando as costas também para a salvação. As pessoas preferem o mundo, preferem o pecado, a orgia, a mentira, a inveja, a riqueza e esquece de ser salvo. Amém? Vamos então para a escritura que está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17 até o 23, diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele fez uma pergunta. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, e não matarás, não furtarás, e não dirás falsos testemunhos, mas não defraudarás alguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Verso 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Bendito Deus, abençoe sua palavra em nossos corações. Pedimos por graça e misericórdia. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós sabemos que esse jovem, conhecido como jovem rico, o jovem mancebo, e através desse tema aqui, desse texto, eu quero tirar desse contexto também, tirar um pequeno tema. O tema vai ser liderança. Então, nós sabemos que esse jovem teve uma grande chance de salvação. Ele foi até humilde, ele chegou pondo-se a caminho, né? Quando Jesus estava indo, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou. Veja bem, ele era um homem que realmente se dedicava. Diante dele, ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Agora, por certo, ele sabia que tinha algo dentro dele precisando mais, que era a vida eterna que ele não tinha. Porque ele tinha riqueza, ele tinha tudo. Inclusive, Jesus falou para ele: Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então, ele tinha um bom ensinamento bíblico. Ele sabia o que já estava dentro dele, mas tinha algo que ele precisava, que era ser salvo. E tinha uma coisa que o impedia. Uma coisa que o impedia era a riqueza que ele tinha. Porque Jesus foi bem no ponto-chave. E tem uma coisinha em cada um de nós. Se nós não tomarmos cuidado, essa coisinha fará com que nós não recebamos ao Senhor Jesus Cristo. Não acatamos as bênçãos de Deus. Não cremos no que Deus está fazendo. Então, por quê? Porque tem algo lá dentro que ainda está enraizado como um câncer. E aquilo realmente fará você perder o quadro no sentido espiritual, no sentido de ver as coisas de Deus. Então, veja, irmãos, nós sabemos que ele tinha uma liderança. Ele, por certo, ele tinha uma igreja de onde ele ia. Tinha os seus pais que o ensinou um bom caminho. Mas tinha algo que ele precisava se libertar, era da riqueza. Mas sabemos que
que desde o primeiro passo que um homem, uma mulher, uma criança nasce aqui, um recém-nascido, até a morte ele precisa ser liderado. Veja bem, quando nós nascemos, a nossa mãe, o nosso pai, nos tomava pela mão, e guiava-nos, cuidava de nós. Muitas vezes nós tropeçamos, muitos de vocês, muitos de nós, e às vezes tropeçamos, batemos com a boca, arrancamos os dentinhos, e a mãe, o pai não bateu em nós por causa disso, porque ele via que nós estávamos tentando andar, caminhar, mas nós precisamos de uma liderança do pai, uma liderança da mãe para caminhar. Amém? Está entendendo? Eu vou pegar o natural para ratificar o sentido espiritual. Então veja, quando nós começamos a crescer a ponto de começar a escola, nós temos também uma liderança através do tutor, do professor, da professora, que nos ensinou também, né, para que nós pudéssemos aprender e ser bons cidadãos na raça humana, no mundo, como saber fazer um bom negócio, como ser bom pai, boa mãe, tudo mais. Então sabemos que nós sempre temos que ser liderados por alguma coisa, mas nunca esqueça disso. Você precisa de uma liderança, além de tudo isso, é a liderança do Espírito Santo de Deus, que está manifesto através da sua palavra. Amém? Agora, esse jovem tinha uma liderança humana, natural, que por certo lhe ensinava algumas coisas à parte da palavra, mas ele precisava de algo mais. E quando ele se deparou com algo mais, tendo o próprio Senhor Jesus Cristo diante dele, ele rejeitou a salvação. Mas por ele ter rejeitado a salvação, ele não pôde alcançar vida eterna. Sabe por quê? Porque esse jovem, ele cresceu, ele se tornou um grande homem. Nós vemos pela Bíblia que ele progrediu demais suas coisas, né? Ele foi uma pessoa que destacou entre muitos. Por certo, esse homem foi até o prefeito da cidade. Esse homem tinha um grande poderio. Veja, tudo que ele precisava estava ao seu redor. Mas só que tinha uma coisa: quando ele rejeitou a salvação, veja, a Bíblia diz assim que ele saiu pesar porque tinha muitas propriedades. Falou, agora eu vender aquilo que eu consegui, ou de herança, para dividir? Não. Então, mas era isso que faltava. Essa parte de ser humano, de entender também que as pessoas têm uma alma assim como ele tem uma alma, e precisava da ajuda. E Deus sabia que o coração dele estava preso. E tem muita gente com o coração preso hoje no pecado também. Não é só na riqueza, né? Às vezes em outras coisas, egoísmo. Tem muitas portas que as pessoas deixam ela fechada, não abrem para Deus entrar e fazer uma limpeza. Então aquilo atrapalha você de crescer, tá bom? Não importa quanto tempo você esteja na igreja, quanto bom é o seu pastor, o seu pregador, ou quanto bem alguém te elogia no mundo, principalmente você que ainda não conhece o Evangelho. E as coisas parecem estar tudo certo para você, que você consegue fazer, você adquire, você vai e vai granjeando e tudo mais. Mas saiba disso, você tem uma alma dentro de você e um dia você prestará conta do que você está ouvindo diante de Deus. Amém? Saiba disso, que o Espírito Santo vai requerir isso de cada um de nós. E um dia esse jovem, quando ele se sentia algo suficiente, que ele estava ali, bem tranquilo, achando que tudo estava resolvido, mas por ele rejeitar a salvação, um dia Deus precisou pedir a sua alma. E aí, como que ele está? Nós vemos pela Bíblia que mais tarde esse homem faleceu, né, morreu e foi direto para o inferno. E nós sabemos também que no mesmo tempo tinha um homem de Deus chamado Lázaro, um pobre, abandonado, ninguém ligava com Lázaro, a não ser os cães para aproximar e lamber suas feridas. E um dia chegou ele na casa desse rico, desse homem, desse jovem rico. E o jovem rico falou, tira esse digente da porta da minha casa. Não quero tirar o brilho da minha casa com a presença dele. Veja bem, sempre ele desfazia do homem de Deus. Porque uma vez, rejeitando a Jesus, eles é um candidato já à perdição. Mas um dia, Lázaro, de tanto sofrer, passar fome e necessidade, faleceu. E foi no seio de Abraão. E esse homem rico, veja, irmãos, o que aconteceu com esse homem rico? Ele foi também, morreu e foi direto para as trevas. Aí chegou lá, ele pedia para Abraão, né, mandar alguém lá com a ponta do dedo molhada em água que refrescasse a sua língua. Abraão falou, não, eles têm, lembra que tu tivesse teus tempos na terra, teve a chance de receber. Inclusive nesse dia que ele chegou para Jesus falando, bom mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? E ele rejeitou.
Agora, tem muitas pessoas que esperam a doença chegar, que esperam o câncer vir, a AIDS, outro espera a casa destroçar totalmente para poder buscar a Deus. Mas não deixe chegar esse caos, porque muitos vão sofrer às vezes por causa de você. Quando Deus está falando nos seus corações, quando você quer realmente viver uma vida e Deus não quer que você prossiga daquela maneira, quer que você prossiga dessa maneira, então nós sempre, a tendência é virar as costas, é rejeitar. Como numa ocasião, quando um servo foi enviado pelo seu senhor para convidar Jesus para uma festa. Aí ele parando ali diante de Jesus falou: mestre, o meu senhor pediu que convidasse lá cear conosco. Aí falou: fala para ele que tal dia, por tal hora, eu chegarei lá. Aquele jovem simplesmente virou as costas e foi dar recado para o seu senhor. Irmãos, que condição esse homem. Chegar diante da salvação, diante do Deus manifestado através do seu filho, e rejeitar a salvação. Como muitos estão fazendo hoje. As pessoas estão tão decepcionadas com a igreja que está rejeitando a palavra. Mas tem uma Bíblia e nós devemos examinar a Bíblia. Na verdade, porque nela nós podemos ter a vida eterna. E são elas que testificam de Deus. Não é testifica de um bom conhecimento. Não é testifica de alguém por mais uma posição que ele tenha, que ele acha que sabe interpretar a Bíblia e fazer isso e aquilo outro. Não. Jesus disse: de mim testificam. Amém? As palavras que testificam. Agora, voltando para o natural, então, como falando sempre há uma liderança, você sabe que até num dia que a pessoa parte, é velado o seu corpo, depois levado ao cemitério, até ali tem que alguém guiar você. Você sabe que o caixão tem suas alças laterais. E as pessoas guiam até ali. Agora, até ali. Agora vê, chegando ali, dali para lá, quem é que vai te guiar? Você parou para analisar? Quem é que vai te guiar? A riqueza ficou para trás, os bois ficaram para trás, os carros, os caminhões e tudo mais, ficou tudo para trás, as terras. Agora, quem vai guiar você de adiante? Porque a vida sempre começa para quem morre. Tem gente que fala assim: olha, morreu, acabou, não tem mais. Não, é um engano. Um dia haverá uma ressurreição e todos que partiram terão que ressuscitar para responder diante de Deus pelo que fizeram em vida. Todos nós, sem exceção. Agora, só tem uma coisa que barra isso hoje para nós, que barra esse juízo, é aceitando ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Mas aceitando mesmo, não é através do arrepio, não é através de uma emoção, que você acha que falou em línguas, ou porque você acha que está bem, então Deus é assim. Não, irmãos, da maneira, da via correta da palavra. O que Deus quer é isso de nós. Deus não quer que sejamos aquele monte de crentes formais, pessoas dizem ser crente, mas fica como pior que os mundos. Não tem como. Deus quer que nós tenhamos vidas nascidas de novo no reino. Vidas que realmente são dedicadas ao evangelho dele, não o evangelho de igreja, não o movimento pentecostal que os homens criam aí fora, da maneira deles, não, mas através da revelação. Amém? Então, mas quem vai guiar o ser humano depois que ele partir? Porque o que nós vamos ser do outro lado, nós já escolhemos aqui. Tem gente que fala: mas quando diz que vai vir um terremoto, vai vir o fim do mundo, aí depois tem a tribulação, dá tempo de arrependimento. Negativo. Tempo de arrependimento é até agora. Depois que tudo fechar as portas, não haverá arrependimento mais. A única chance que terá vai ser o Israel lá na tribulação. Quando Deus começar a trabalhar na pessoa de Moisés e Elias, Apocalipse capítulo 11, verso 3. Mas para nós, os gentios, Deus até esse tempo chegar, Deus está tratando conosco. Mas parando esse tempo, terminando essa era do Laodiceia, como está predito no livro de Apocalipse. Veja bem, Deus então vai parar de tratar com os gentios. Aí Deus volta com o evangelho para os judeus. Amém? Então nós não temos muito tempo mais para achar que Deus vai demorar um século para vir. Achar que querer ter que montar o reino aqui e pensar em muitas coisas. Tem muitos chamados crentes, ou pessoas mesmo não crentes, acham que nunca vai morrer, ou então vai morrer bem velho. Nós não sabemos o dia da manhã, não nos pertence. E nós temos que nos preparar. E esse jovem aqui recebeu a salvação diante de Deus ali, na hora, mas ele rejeitou. E muita gente está rejeitando a palavra hoje. Sabe por quê? Por causa, tentando interpretar a palavra e rejeitando.
mas Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. Se nós observarmos, irmãos, isso até no sentido religioso. Quando Deus sempre tem tratado no meio do povo, e o povo dizendo amar a Deus, mas eles estão crucificando de novo o próprio Filho de Deus. Em vez de aceitar a palavra como ela é, nós vamos para uma entidade, nós vamos estudar teologia, filosofia e tentar fazer com aquilo explica a Deus. Quando alguém que tentou explicar a Deus foi preso no sanatório. Ficou fraco da ideia. Então Deus não se discute sobre ele. Deus, a gente só temos que obedecer o que ele disse. Se ele deu uma escritura para você cumprir, você deve cumprir. Você não tem que ficar preocupado porque alguém fala que você foi lá para o passado, é porque isso, por causa daquilo, mas se está na escritura, nós vamos obedecer. Amém? Porque muitos não compreenderam a voz de Deus. Ainda mais quando vemos mais de 1.200 denominações, todas elas bradando que Cristo vem e que Ele está vindo. Agora, eu pergunto para você, mas para qual igreja Ele virá? Você já parou para analisar sobre isso? Qual denominação Ele virá? Qual igreja Ele virá? Ele virá através do que Ele disse, a sua palavra. Porque se Ele vier por uma igreja, a outra vai ser decepcionada e ficar para trás. Se vier para fulana, Beltrana vai ficar decepcionada e ficar para trás. Mas Ele vai vir através da sua palavra. Mas não tem problema. Sabemos que Deus tem os seus, que o amarão Ele na sua vinda. E esperarão de bom grado, cumprindo o seu evangelho. Porque você sabe que não é novidade para nós. Porque quem é filho de Deus é filho de Deus. Quem não é filho de Deus não é filho de Deus e acabou. Quem for filho de Deus vai ficar quieto, humilde e cumprir a escritura. Amém? Porque não é somente aqueles que estão na bênção e que recebem cura e que recebem libertação. Se você lembra dos 70 discípulos? Se você for aqui para São João capítulo 6, verso aqui a partir de 66, diz assim, ó, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Quem que era discípulo? Aqueles 70 que ele comissionou, eu creio que é Marcos ou Mateus capítulo 10, que comissionou para pregar em dois evangelhos. Os homens eram discípulos. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Mas por que andavam antes agora não? É porque chegará um tempo que Deus começa a manifestar, começa a revelar a sua grandeza entre o povo. E aqueles que não são predestinados para enxergar essas coisas, vai ter que se agrupar em algum canto. Então disse Jesus aos 12, querei-vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Se tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo, que era Judas. Veja, o Judas Iscariote. Então sabemos que sempre é assim, sempre foi assim, irmãos. Então o tempo vai mostrar todas as coisas, porque vemos aqui as 3 classes dos chamados crentes. E somente o crente verdadeiro que permanece. Nós temos aqui crentes verdadeiros, crentes incrédulos e manufaturados. Quando Jesus manifestou aquele que não come da minha carne, beber do meu sangue, não tem vida em si, voltaram para trás. Por isso diz a escritura o seguinte aqui, desde então, muitos dos discípulos, mas o que está acontecendo com o nosso mestre? Irmãos, é que nós não acostumamos com a escritura, nós achamos que conhecemos e não sabemos nada. Quando Deus começa a revelar, aquilo dá um movimento, dá um reboliço que o povo não aceita. O que eles querem é fábula, o que eles querem é um evangelho morno, frio, um evangelho fraco, um evangelho que realmente não tem o poder de Deus nele, só tem letra, só tem palavras, não tem uma manifestação do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo diz assim numa palavra, assim, numa parte da Escritura, né, aqui no Novo Testamento, né, que ele fala assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, de convencimento, mas ele diz, mas em poder e demonstração do Espírito Santo. Então a palavra de Deus cumprida em nossa vida é a demonstração do Espírito Santo. O batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo é a demonstração do Espírito Santo. O homem ocupar a sua posição, como a Bíblia ensina, e a mulher a mesma coisa, é a ocupação de Deus através do Espírito Santo em você. Mas os homens não querem. Aí quando Deus manifestou, quem não comer da minha carne, carne que é a palavra, aonde estiver o corpo vivo, fresco, ali se ajuntarão as águias consideradas filhos de Deus, o corpo fresco é a palavra, amém?
Lembra da saída do Egito? Tinham que comer o cordeiro aí, matar na hora e comer carne logo, rapidinho. Porque eles tinham uma tendência que tinha que sair em seguida. Então o corpo, onde tiver o corpo, eles estavam, a família toda agrupada, por isso que eles tinham que ver quantas pessoas tinha na família, para ver o tamanho do cordeiro que era para ser morto. Mas o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, tira o meu, os seus pecados. Veja, ele veio para nos cobrir, para nos limpar de todos os nossos pecados. Esse é o Cordeiro, e ele é a palavra. Amém? Deus manifestou-se na pessoa bendita de Jesus Cristo. Veio, morreu no Calvário, por mim e por você, e agora nós temos liberdade, livre acesso para comer essa palavra. Amém? Mas o problema é porque muitos puxam para cá, muitos puxam para lá e esquecem de falar o que Jesus disse. E também não é só falar o que Jesus disse, é cumprir na nossa vida o que Jesus disse. Porque não adianta nada a pessoa exigir algo como ele não dá. Tem que fazer isso, tem que fazer movimento disso, movimento daquele, mas ele que deveria ser o movimento, ele que deveria tomar a partida naquilo. Amém? Veja o que Deus fez com Gideão. Gideão era um homem de Deus. Gideão é um abençoado de Deus. Quando começou a ir para aquela guerra, saíram 32 mil soldados. Irmãos, às vezes Deus vai passando a peneira e vai limpando aí. Há muita gente no meio aí que não serve. Vamos ser taxativos, vamos ser corretos. Há muita gente frouxa por aí, que está acompanhando, mas o coração está lá no mundo. A Bíblia diz, né, se a pessoa ama o mundo, nem mesmo o amor de Deus não está nele. E não adianta, chegará um tempo que a pessoa tem que perder para alguma coisa. Mas Gideão falou, Deus falou, Gideão, tem 32 mil soldados, tem muito aí, Gideão. Dá um teste para ele. Gideão falou, os covardes voltam para trás. E tem muita gente covarde. Nós somos bons de lábia para brigar, para discutir, para brigar sobre posições, brigar sobre movimento, brigar sobre isso, sobre aquilo outro. Né? Aí Gideão falou, os covardes voltam para trás. Irmãos, 22 mil foram embora. Ficou só apenas 10 mil. Falou, agora nós podemos vencer. Deus falou, ainda não. Você tem que fazer uma segunda puxada aí, uma segunda chamada aí. Né? Faz o seguinte, Gideão, deixa eles passar a sede. E leva eles para o riacho depois. Aquele que lamber água como um cão lambe ali, pegando com a mão lambendo, você separa. E aquele que se joga na água, você separa do lado. Irmãos, 9.700 quase morreram afogados. E Deus ficou com 300 homens e foi suficiente para ganhar a guerra. Amém? Deus precisa de um homem, uma mulher na mão dele. Às vezes, Deus entra num lar e tira um só ali. Veja como Deus faz. Deus chega numa cidade e tira 2, 3. Deus chega no movimento e começa a manifestar através do teu Espírito e vai mostrando o povo, vai alinhando através da sua palavra. É isso que Deus quer para nós. Né? É por isso que Ele nos enviou uma mensagem agora restauradora. Né? No tempo da tarde haveria luz. Então a luz de Deus brilhou para nós. E nós podemos enxergar através da Escritura, da Bíblia Sagrada. Nós não estamos crucificando de novo a Jesus Cristo, como as pessoas crucificam. Eles dizem, se nós estivéssemos lá nos dias de Jesus, nós não gritaríamos crucifica como eles lá não fizeram, não. Mas estão gritando hoje, sabe de que jeito? É rejeitando a palavra, virando as costas para a palavra, como esse mancebo de qualidade fez. Né? E hoje Jesus está levando as mesmas lancetadas que ele levou lá no tempo da cruz, que são nos púlpitos as pessoas pregando, tirando o poder da palavra de Deus, colocando preceitos humanos, que isso não tem problema, problema, desde que você faça isso, faça aquilo outro não precisa fazer. Irmãos, voltemos para a Escritura Sagrada, voltemos para o assídio do Senhor, voltemos para a revelação completa de Gênesis a Apocalipse, saiamos dos embaraços, saiamos dos movimentos humanos, esses movimentos religiosos que têm se levantado, e muitas vezes está causando mais estrago na humanidade do que bênção. Mas eles existem, estão aí. E tem que ser assim para manifestar onde está o eleito de Deus, para manifestar onde está a igreja verdadeira, a igreja que voltará nos dias de Pentecostes uma vez mais, quando o Espírito Santo desceu ali e ungiu aquela casa, ungiu sobre eles. Deus precisa disso, irmãos, fazer conosco. É isso que nós precisamos receber de Deus, essa unção do Espírito Santo. E deixar que o mundo, essas coisas, não domine nós mais. Mas o irmão Branco diz que cada um de nós tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer a sua escolha. A escolha do teu esposo não serve para você. A escolha do teu filho não serve para o pai para o filho. A escolha do teu pastor não serve para você. Cada um de nós temos que fazer uma escolha. E é confrontada conosco.
Mas todos nós somos confrontados com isto. Não adianta fugir. Você bebe para tentar melhorar a situação, você fuma, você faz o que você quer, se agrupa numa igreja, fala que estou protegido, não, mas aquilo ficará vazio, enquanto você não encontrar com Jesus Cristo. Então veja como funciona. Então veja, o que vamos fazer com respeito à vida eterna? Ei, ouvintes, o que vamos fazer com respeito à vida eterna? Então veja, vamos viver daqui por diante. Viver daqui por diante ou não? Então temos que vir a Jesus para conseguir isso. A oportunidade de escolher, você tem livre-arbítrio, você tem o poder de escolha, você pode rejeitar e você pode também aprezar, aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Você tem a oportunidade de escolher. Isso é uma coisa que Deus nos deu, o direito de escolha. Ele não força nada em nós. Ele apenas nos permite fazer nossa própria escolha. Por isso você não tem que ser forçado, mas apenas fazer a sua própria escolha. Isso chegará diante de você, mesmo que seja nos últimos dias, mesmo às vezes na beira da sepultura. Deus ainda te dá uma chance para você, acate o que Deus está falando com você. Não deixe, irmão. Hoje está no auge, como esse jovem estava no auge, ganhando dinheiro, não tinha dor nenhuma, não sofria nada. Mas chega uma hora que o pecado alcança. O pecado vai te alcançar um dia. Por isso tem uma coisa que possa quebrar isso agora. É o Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, então veja, ele pensava ser um grande indivíduo. A pessoa está vendo porque ele era bonito, era jovem. Esse jovem achava que nunca ia acontecer nada com ele. E tem muita gente assim, estão protegidos numa igreja, daqui não abre, não sai. Nós não estamos chamando você para sair da sua igreja e entrar na minha igreja. Não. O que nós queremos é trazer uma unidade entre você e Deus. Sair do sistema e entrar na Escritura. Logicamente, você vai se agrupar em algum canto para se cumprir com seus desígnios, né? Cultuar e tudo. Mas não fuja da Escritura. Fique aqui. Qualquer coisa que te ensinam, se não estiver aqui, saia disso agora mesmo. Fuja dessas coisas. Tem que estar na palavra de Deus. Amém? Então veja. Então vemos no fim da vida. Vamos segui-lo um pouco mais. Você sabe que a Bíblia diz a respeito deste jovem? O fim dele foi trágico, meus irmãos. E nós sabemos que Deus está nos dando uma grande chance nesta noite. Amém? Enquanto o propiciatório está aí, ao sangue derramado na cruz do Calvário, Deus está fazendo obra tremenda no meio do povo, mas o povo não consegue chegar. Enquanto o olho do homem estiver fora de Deus, ele vai ver muitas coisas que satisfaz a carne, satisfaz o olho, os desejos dele. Mas quando ele rende completamente a Deus, as alternativas dele são outras coisas. Amém? Por isso você tem que ter uma posição na vida. Até quando vamos ver assim? Né? Até quando vamos cochear entre dois pensamentos? Como diz Elias, se Baal Deus serviu, se o diabo é Deus serviu. Mas se Deus está falando com você, não perca a oportunidade. Mesmo que você já é cristão, mesmo que você é da igreja, você canta, você prega, você ora, você faz tudo quanto é coisa. Mas saiba disso. Há uma perfeição chegando aí. Aquele que começou em vós a boa obra vai aperfeiçoar até os dias da vinda de Jesus Cristo. Amém? Esse é o desejo do meu coração. Que Deus prossiga falando em vosso coração. Através dessa mensagem. Através da Bíblia Sagrada. Escape por sua própria vida. Porque sabemos que o tempo já está chegando ao final. Se alguém falar para você que vai continuar maravilhas, é mentira. Deus está dando advertência para nós e cada dia está olho nu diante de nós. A ciência prova isso. Você vê as coisas acontecendo. E num desses dias, a Terra sofrerá um abalo sísmico mundial. Tem uma coisa que acontece lá em Santa Catarina e em outros lugares, mas um dia um abalo vai ser mundial. Então, que você desperte a sua alma. Sirva a Cristo. Viva uma vida de paz e tranquilidade, sabendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está tão próximo de você. Amém? Para te abençoar. Abençoar a tua casa. Se você tem um casamento conturbado, se você tem doenças, aflições, entregue tudo nas mãos de Deus. Acerte com Deus, alinhe a sua vida com a palavra de Deus. Para que Deus possa ter prazer em te abençoar também. Porque o que nós mais exigimos de Deus é cura, libertação e tudo mais. E às vezes nós não temos lá a altura, a postura espiritual de crer e obedecer a palavra de Deus.
Quando Deus nos visitou nesse tempo, está nos visitando com o poder da palavra restauradora, e nós temos que ver onde é que está Deus. Começar a procurar a Deus e encontrar a Deus. Se há fome, como disse Davi, no seu coração fundo clamando, tem que haver um lugar que responda àquele clamor. Porque se não tivesse aquele clamor, você nunca procuraria. Mas se está procurando aí, por quê? Porque tem algo aí dentro clamando por vida eterna. Tá bom? Que Deus abençoe, que Deus prossiga falando em vossos corações, que Deus dê uma chance para cada um. Tá bom, meus irmãos? Vamos deixando o louvor aqui cantando, enquanto nós já vamos encerrando. E todos vocês que desejam oração, que Deus abençoe. Se for cura, Deus cura você, Deus te sustenta, te dá paz no seu lar, na tua casa, na tua caminhada espiritual, tá bom? Que Deus possa continuar falando em vossos corações. Não chores, meu irmão, não chores, somente porque falam mal de ti. Também falaram mal do nosso mestre, não sei porquê, também falam de mim. Não te importes, não te incomodes com esta gente que não tem temor. É assim mesmo, o mundo é mau. Entregue a Deus, Ele é o teu Senhor. A Bíblia diz: quem fala mal do próximo entristece o Espírito de luz. Guarda, oh meu Deus, a minha boca somente para falar em meu Jesus. Não te importes, não te incomodes com esta gente que não tem temor. É assim mesmo, o mundo é mau. Entregue a Deus, Ele é o teu Senhor. Não chores se alguém te aborrece.